Agora você vai assistir apenas um corte aqui do Arquibancada Tricolor, mas se você quer conferir todo o conteúdo, é só clicar aqui embaixo. E, cara, tem uma questão que eu queria trazer com você, Nick, que é até uma outra informação, que é sobre o Thiago Mendes. O São Paulo ofereceu uma proposta de pré-contrato pelo volante, o contrato dele se encerra em maio, agora com o seu clube, que me falha a memória, que é o Al Rayyan, Arraia, né? exatamente, o Al Rayyan. Se encerra em maio, o São Paulo ofereceu um pré-contrato. E aí, Nick, eu tenho uma pergunta para você. Primeiro, o que você acha sobre essa contratação? Cara, analisando os volantes que o São Paulo tem hoje no elenco, São Paulo tem como interesse deve renovar seu contrato com o Luiz Gustavo, tem interesse no Thiago Mendes, contratou agora o Hugo, tem o Santiago Longo até o meio da temporada, tem o Lisiero, tem outros nomes, tem o Negruti que subiu, como você falou. Cara, será que Bobadilha, Pablo, Alisson, né? Bobadilha, exato, Pablo Maia, Alisson, Bobadilha, Marcos Antônio, tava só falando mais de primeiro volantes, mas tem Sim. uma série de jogadores nessa função para exercer a camisa 5, camisa 8 do São Paulo. Cara, será que precisa do Thiago Mendes? Um jogador que já tem seus mais de 30 anos, já está numa idade um pouco mais elevada, tem hoje 32 anos de idade. Precisa, para você, você acha que precisa do Thiago Mendes para 2025? É uma contratação que você faria? Até também fazendo esse paralelo da falta de Sim. oportunidade de jogador da base. São Paulo contrata um jogador da base e está indo atrás de um medalhão que já passou pelo São Paulo. Pô, eu gostava bastante do Thiago Mendes, mas eu acho que hoje eu não traria. Hoje eu acho que o São Paulo já tem opções boas no seu elenco e até o Pravato, lembrando aqui, Bali, que pode vai voltar de empréstimo depois do Paulistão. Cara, tem muitos nomes. A torcida critica essa falta de oportunidades nos jogadores da base, só que a diretoria vai atrás de um medalhão quando pode dar essa sequência para o próprio Hugo, por exemplo, dar uma sequência para o Negruti. Você acha que precisa para 2025 a contratação do Thiago Mendes? Ô Fê, eu acho, cara, que o Thiago Mendes é aquilo que é realmente uma oportunidade de mercado, sabe? Ele é um jogador fisicamente muito acima desses todos que a gente tem, todos os volantes que a gente tem. Eu vejo o Thiago com uma característica diferente desses outros. Mais na linha do Pablo e do Alisson, que são jogadores com muito vigor físico, do que na linha de Luiz Gustavo, Bobadilha, Lisiero, Marcos Antônio. Esses outros volantes que o São Paulo tem, eu concordo com você. Em número, a gente tem muitos volantes. Mas quem que de fato desses todos é confiável? Eu acho que o Pablo e o Alisson certamente vão ser a dupla titular do São Paulo. O Luiz Gustavo, para mim, é um bom jogador, mas pagou muito pelo desgaste físico, porque ele foi obrigado a jogar todas. E dos outros, quem que de fato se firmou? O Marcos Antônio ele é muito bom com a bola, tecnicamente, mas sem a bola não entrega tanto, não tem a mesma força física para marcar, para fazer desarme. O Bobadilha, a mesma coisa, é um jogador jovem, ainda em evolução. O Lisiero machuca 3, joga 1, né? Os outros jogadores da base, a gente não sabe de fato como eles vão chegar e ser aproveitados. Então, é bastante, mas na hora que a gente espreme, meio que não tem ninguém que é tão confiável assim. E o Thiago, cara, por mais que ele tenha tido uma grave lesão recente, pelo que eu vejo no Instagram, essas coisas, ele já tá num processo de evolução muito adiantado. Tá no campo, tá correndo, etc. Não é um cara que tá, tipo, imobilizado de muleta, que ainda vai ter 6 meses de recuperação. Eu confesso que eu não sei que estágio que ele tá, se ele já tá participando com bola ou coisa do tipo. Mas o contrato dele se encerra. Ele quer voltar para o Brasil. Imagino que o custo vai ser relativamente acessível para o São Paulo. Fisicamente, ele é um trator. Vai deixar passar uma oportunidade dessa também? Porque de repente amanhã o Pablo é vendido, por exemplo, a gente vai ficar com quem? Vai ficar com Luiz Gustavo e Alisson como titulares? Aí um toma um cartão, machuca alguma coisa e vai ser esse pega para capar que foi esse ano de 2024. Então, assim, cara, concordo com você que em termos de número, de quantidade, a gente tem sim vários volantes, mas eu acho que o São Paulo pretende, com a vinda do Thiago Mendes, de repente até antecipar um pouco uma iminente saída do Thiago, que deve acontecer uma venda dele, provavelmente em 2025, no meio do ano, no mais tardar do meio do ano, né? Então, ele já anteciparia um pouco. Dizem que o Bobadilha pode ser negociado, né? O próprio Galopo, que faz a posição aí também, deve ser negociado. Então, São Paulo mudaria um pouquinho de perfil nessa posição de meio. O que me preocupa, a questão de custo, ver efetivamente quanto que o Thiago Mendes custaria para o São Paulo, para ver
se de fato é uma oportunidade de mercado ou é uma compra, um gasto muito grande que o São Paulo vai ter. Mas, assim, esportivamente, acho que é um jogador que agregaria bastante, cara. A força física que o Thiago tem, com tanto tempo de Europa, chegou a jogar de zagueiro no Lyon. Taticamente, ele faz a função de primeiro e de segundo volante. Acho que é um jogador muito versátil. Esportivamente, acho que é uma boa contratação, sim, cara. E aí, acho que, de fato, é o que você falou. Como que ficariam os outros tantos volantes que a gente tem? Aí é questão de planejamento para o ano que vem. Perfeito, perfeito. Tá aí a opinião do Gustavo Nick. Eu acho que eu não traria. Eu acho que eu já é um jogador de 32 anos que não viria para receber um salário baixo, um salário que talvez entre nos moldes do São Paulo. Hoje o São Paulo querendo sanar dívidas, o São Paulo que quer, porque quer estabelecer as contas e precisa mesmo fazer isso. Só que contratando os nomes que está indo atrás, eu acho que fica muito, muito difícil o torcedor olhar com bons olhos essa possível reformulação do São Paulo. Então, Felipe Oliveira, não traria hoje. Eu acho que é um jogador que muito bom, gosto bastante do nome, só acho que não cabe hoje nos moldes do São Paulo. Tem até uma pergunta que eu separei aqui, muito boa, para a gente falar um pouquinho sobre esse scout, essa falta talvez de criatividade do São Paulo no mercado da bola, que é o que o Edson Rara fala aqui. Felipe Baguncinha, mesma pergunta que fez no Bom Dia Tricolor. Por que sempre os mesmos nomes são cogitados em toda janela? E isso é algo que a gente tem que destacar. Isso é algo que o torcedor precisa ficar com essa pulga atrás da orelha. Porque o São Paulo tem uma falta de criatividade, uma falta de uma aventura do scout, de ir atrás de nomes encostados, nomes que estão em mercados completamente alternativos, que o São Paulo tem uma falta de criatividade muito grande. Toda janela de transferência, todo ano, falam do Oscar, todo ano falam do Thiago Mendes. Na janela do meio do ano foi a mesma coisa. São Paulo ficou atrás do Thiago Mendes, atrás do Thiago Mendes, atrás do Thiago Mendes. Pô, a janela de julho, São Paulo ficou o mês inteiro esperando o Alexandre. O Alexandre foi pro Flamengo, São Paulo ficou, parece que tomou um carrinho com as duas pernas nos dois joelhos do São Paulo, ficou completamente perdido no que faria na lateral esquerda. Isso é algo que a gente tem que criticar. Mais do que, será que vai trazer o Oscar? Será que vai trazer o Thiago Mendes? Será que vai trazer o Wender? Eu acho que o São Paulo precisa, a torcida precisa criticar ainda mais essa falta de poderio do scout de ir atrás de nomes no futebol sul-americano, em futebol, em mercados alternativos. MLS, a gente vê hoje, gente, o futebol, hoje o elenco do Botafogo tem o Savarino, que era jogador da MLS, Thiago Almada, que era jogador da MLS, Gregory, que era jogador da MLS, o Barbosa, que estava no Olímpia, encostado, veio de graça para o futebol brasileiro. O Bastos, que teve sua passagem pela Lazio, estava encostado, estava sem contrato, veio de graça para o futebol brasileiro. Então, acham nomes que são os melhores hoje da posição, os melhores do Brasil, em mercados alternativos. E o São Paulo fica sempre no tradicional, de ir atrás de nomes que já passaram pelo clube, sempre os mesmos nomes. Acho que esse é um ponto crucial quando a gente fala sobre o mercado da bola do São Paulo. Essa falta do scout. Você concorda, Nick? Eu não sei nem se é o scout ou se são decisões da diretoria, né? Porque às vezes o scout apresenta lá 250 nomes e a diretoria, por algum motivo, entende que não são devidos ou que não são acessíveis financeiramente. Então, eu não gosto de falar que é culpa do scout, porque a gente não sabe se de fato o scout apresenta alguma coisa ou não. O que me preocupa nessa história toda, cara, e o Edson Rara tá com total razão, são sempre os mesmos nomes mesmo, e sempre o mesmo perfil mais ou menos, né? O São Paulo, o Bobadilha é um cara que foge um pouco desse padrão, porque o São Paulo buscou na América do Sul um jogador jovem. O Marcos Antônio foge um pouco desse padrão, porque o São Paulo buscou também da Lazio, estava encostado lá. Tem uma outra exceção, mas via de regra é um pouco esse perfil mesmo nos mesmos nomes. O que mais toda, Fê, é que o São Paulo prega um discurso de austeridade e de controle de gastos, e aí fala em Thiago Mendes, Wendel e Oscar, que são 3 jogadores bastante caros. Os 3 seriam titulares? Na minha opinião, sim. O Thiago Mendes, talvez no primeiro momento não, mas com potencial para ser titular, na minha opinião, os 3. Agora, não são jogadores baratos, não são jogadores novos, não vão dar um retorno financeiro no futuro para o São Paulo. Talvez deem um retorno esportivo,
mas isso casa com o discurso de austeridade financeira? Ou isso é mais um socão na cara das finanças ali, que daqui 2 anos nós vamos ter que ficar pagando rescisão para jogador que não está mais no clube, né? O discurso do Moneyball do Belmonte, que toda entrevista que ele faz, ele fala do Moneyball. Casa com essa prática de mercado ou não? Ou essas seriam exceções dentro da política do Moneyball? É isso que eu não consigo entender muito, essa coerência do São Paulo no mercado. Ao mesmo tempo que faz contratações interessantes, como Bobadilha, como Marcos Antônio, como Ferreirinha, como Ferrarese, jogadores assim que têm um perfil mais jovem, e que vai um pouco buscar nesses mercados um pouco secundários, Ferreirinha não, porque veio do Grêmio e já era destaque lá, ao mesmo tempo traz jogadores medalhões, né? Rames Rodrigues, se fala em Oscar, se fala em Alexandro, se fala em Thiago Mendes, no Wendel, então a gente fica um pouco em dúvida de qual é de fato a política que o São Paulo quer implementar, beirando aí R$1 bilhão de dívida, né? Então acho que essa é mais uma preocupação que a gente tem que ter quando a gente escuta esses nomes um pouco mais caros. Mas esportivamente, para mim, os 3, cara, acho que são nomes interessantes. O Wendel, na minha opinião, resolveria o problema da lateral esquerda. O Thiago Mendes, como eu já falei, acho que fisicamente ele é muito acima da média e ele tem 32 anos. Estão falando aqui no chat como se ele fosse um cara velho. O Alisson tem 31, pô. Não dá para falar que um cara de 32 é um cara velho para o futebol. Acho que velho é o Rafinha, o Fábio, o goleiro do Fluminense, o próprio Luiz Gustavo, que já tem 37 anos, mas 32 anos falar que ele é velho, não vejo muito sentido. Gostou desse corte? Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve e não esquece de compartilhar com os amigos, hein?